nórdicos. Eu imagino que muitos de vocês já estão nessa jornada aqui de discussões libertárias, discussões livre-mercadistas. Quantos de vocês já tiveram que enfrentar alguma situação falando, mas e os países nórdicos? Levanta a mão. Todo mundo. Fazer um bingo é pior do que quem vai construir as estradas, certo? Então, a ideia dessa palestra é que nós tenhamos aqui um ferramental argumentativo para refutar essa soçada. Vamos falar então dos países nórdicos, mas não vamos falar de economia, não. Vamos falar de mitologia, que é mais legal. Fortaleza mítica de Asgard. Existia ali o reino dos deuses nórdicos. E lá eles estavam. E até os deuses precisam de muralhas, né? O Papa Francisco fala para destruir as muralhas, mas até os deuses precisavam de muralhas. Então, um belo dia chegou ali um gigante construtor e ofereceu o seu serviço aos deuses. E ele disse para Odin, eu vou construir uma muralha em torno do reino dos deuses, a fortificação de Asgard, que vai proteger os deuses contra todas as forças malignas. E eu só quero um precinho módico em troca. O que você quer em troca? Eu quero a mão da deusa Freya. Não quer mais nada, né? Ela não era nada Freya, ela era bem bonita. Porra, trocadilho. E aí Deus, pô, nós não podemos aceitar isso, mas ao mesmo tempo nós precisamos do trabalho dele. O que fazer? Então o Deus do mal, do mundo Loki, disse, não, então vamos dar um prazo muito curto para ele fazer o muro, ele não vai conseguir a mão da deusa Freya. E deram um prazo curtíssimo, inviável para ele, mas ele surpreendentemente estava cumprindo o prazo, ele começou a construir o muro de uma maneira que nem os deuses podiam imaginar. Era imprevisível até para os deuses. E quando faltava só o portão para ser construído, o Loki deu um jeito de sabotar a obra. Não foi culpa do gigante, foi culpa do deus do mal, do Loki. E aí o gigante foi punido e foi morto por uma martelada de Thor. Por que eu estou contando essa história? Porque o livre mercado é mais ou menos como o gigante. Ele fez tudo, fez o muro bonitinho, e o Estado deu um jeito de sabotar a obra dele. O gigante leva a culpa, sendo que o muro está lá até hoje em Asgard. E foi o gigante mercado que construiu de uma forma imprevisível. Mas o deus do mal, o estatista, a sua ação do Loki, deu um jeito de tirar a ação dele. É por isso que eu contei essa história. Sensacional. Acabou, obrigado. Não, mas era assim, o fato é que a minha experiência pessoal nos países nórdicos foi uma boa base para começar um estudo sobre isso. Eu estive nos países nórdicos, não todos, mas eu estive na Dinamarca, na Suécia e na Finlândia em 2013. Gostei muito da viagem, maravilhosa, mas foi lá que eu comecei a perceber que existia alguma coisa muito errada com os países nórdicos. Eu quero começar daqui. O problema deles não é econômico, o problema deles é moral. E essa é a base de todos os problemas, inclusive os econômicos, porque é um problema moral, é a preguiça do socialista querer que o Estado dê tudo de graça que vai gerar um governo socialista que, por sua vez, vai ferrar com a economia. E eu percebi isso a primeira vez indo lá num restaurante lá na Dinamarca. Veio a conta, a garçonete era bonitinha, fui dar aquela betada básica. Só que eu fiz isso da maneira errada. Olha como é que fui puxar assunto com ela. Lá, a conta vem com o imposto embutido, né? Eles falam que é imposto. Aí eu falei, nossa, como o governo rouba vocês, bando de safados, vocês deviam liberar o mercado. Só que ela era sócia. Aí eu falei, não, mas eu gosto de pagar imposto. O governo me dá educação, saúde, tem que ter. Aliás, tinha que ter mais imposto. Eu falei, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar esses impostos para 100%. Tudo vai ser do Estado, começando pelo setor de restaurantes. Você vai ser uma funcionária pública e nós vamos estatizar isso aqui. Aí ela... Eu espero que isso tenha calado fundo na alma dela, mas depois eu fui para a Suécia, cheguei lá no concierge. A moça lá do concierge era bonitinha também. Aí eu perguntei, como é que eu faço para conhecer assim, alguma coisa bem da cultura sueca, né? Os lugares. Mas você pode conhecer também as nossas culturas dos povos imigrantes da islâmica. Então, se eu quiser conhecer a cultura islâmica, eu vou para as Arábias. Então eles têm essa ideia de igualdade, que é impressionante. Assim, se alguém deixar o celular cair e quebrar, ele fala, por favor, dê todos os celulares que nós vamos quebrar todos, para ficar tudo igual. Os celulares vão ficar igualmente quebrados. A ideia, o sueco tem isso, né? É uma coisa tão absurda na Suécia que eles conseguem a proeza de ser zoados por dinamarqueses. Os dinamarqueses acham eles cantam demais. Assim, se ser zoado por brasileiro, tudo bem, todo mundo é. Mas ser zoado por dinamarquês é fim de carreira. Aí eu fui lá pra Finlândia. Aí eu cheguei na Finlândia, a educação da Finlândia, todo mundo fala que a educação da Finlândia é maravilhosa, né?
Aí tava a guia turística bonitinha também. Você vê que eles têm essa vantagem nos países nórdicos. O Brasil ganha deles, mas que eles têm essa vantagem, eles têm. Aí a guia turística, boa guia turística, explicando lá os monumentos, né? Aí ela mostrou lá uma estátua do Marechal Mannerheim, que foi um herói militar na Guerra do Inverno. Aí eu falei, nossa, eu queria muito ver uma estátua do Simo Häyhä, que foi o maior herói militar de todos os tempos da Finlândia. Ele matou 700 comunistas. Eu falei, cadê a estátua do mito, né? Cadê o Simo Häyhä? Quem? Cara, isso é a mesma coisa que um brasileiro não saber quem é Santos Dumont. Isso é a mesma coisa que um metaleiro ser um palhaço que não conhece Manowar. Ela não sabia que era Simo Häyhä. Eu falei, cadê a educação finlandesa nesse negócio? Aí pronto. Fiquei pensando, existe um mito dos países nórdicos. Os socialistas falam que eles conseguiram o sucesso devido ao socialismo. Eles têm algum sucesso. Mas eu vou explicar por que esse sucesso, na verdade, é um legado do livre mercado, de um passado livre mercadológico que eles tiveram. Hoje, alguns liberais também cometem o erro de achar que os países nórdicos são de fato liberais e que está tudo bem. E não está. Então eles têm vantagens e desvantagens, e eu quero explicar isso à luz da praxeologia. Então, o projeto do modelo nórdico, como é chamado na economia, o que é o modelo nórdico? É um estado de bem-estar social forte, que cobra altíssimos impostos, que dá todos os serviços considerados ali estratégicos, saúde, educação para a população, cobrando mais ou menos 50% de imposto, e com 50% as pessoas vivem para aquilo que é supérfluo. Esse é o modelo nórdico. O resultado disso foi uma estagnação econômica junto com a inflação, não deu certo. Então esse modelo que começa na década de 60 e 70, parte de uma situação onde a carga tributária correspondia mais ou menos ali 30% do PIB. Uma coisa que era de praxe. Hoje ela chega facilmente a 50%. Mas existe um mito de que os nórdicos gostam de pagar imposto. Isso só é válido na Dinamarca, por motivos históricos, vou explicar por quê. Mas em geral, não existe esse negócio, eles pagam imposto com gosto. Isso não existe. Masoquista agora? O que existe é o governo ludibriando o povo, fazendo com que a carga tributária se dê principalmente, na sua expansão, de forma indireta. Então, para um político, isso um economista chamado Amilcar Ipuviani dizia, para o governo é muito mais fácil criar impostos indiretos, porque a população não percebe o quanto ela está sendo tributada. Uma pessoa analfabeta aí na rua não vai saber que toda vez que ela compra pão na padaria, existem impostos em cascata, ela não tem como compreender isso aí. É aí que os covardes dos políticos atuam. E foi assim que a carga tributária cresceu nos países nórdicos. Não é que eles gostam de pagar imposto. Na Dinamarca é diferente. A palavra para imposto em dinamarquês é skatt, que também significa querido, amorzinho. Quer dizer, eles usam a mesma palavra para falar com a esposa e com o fiscal da Receita. Muito louco. Mas isso tem um motivo histórico. Né? Isso me deixa um pouco assustado. O que a esposa faz com ele? É só país nórdico. Mas isso remonta às guerras nórdicas na Dinamarca. No Tratado de Fontainebleau, que encerrou as guerras nórdicas lá para 1780, a França decepou a Dinamarca, cortou o território dela. E ainda tinha um pensamento mercantilista, segundo o qual, olha, eu perdi minha base de tributação, porque eu perdi território e gente, é a famosa fazenda humana, né? Como eu vou compensar isso? Então, o imposto de renda surge ali na Dinamarca, há muito tempo atrás. Para vocês terem uma ideia, no século XIX, esse imposto já era de 15%, imposto de renda, sendo que os Estados Unidos só foi ter imposto de renda lá para 1913, 14, que era de 3%. Então eles estavam bem adiantados na tirania tributária. E aí, ao longo de todo esse processo histórico, aconteceu uma coisa chamada Síndrome de Oslo. Mais uma síndrome nórdica, tem a de Estocolmo, que a pessoa gosta do bandido que a captura, e tem a síndrome de Oslo, é sempre lá, é um problema lá. Essa síndrome de Oslo, que é relatada por um economista chamado Kenneth Levin, é o seguinte: imagina que existe uma pequena cidade que está sendo cercada por um inimigo muito mais poderoso, que está acusando essa pequena cidade de algumas coisas absurdas. Imagina então uma coalizão global acusando um país soberano de algumas coisas absurdas, como queimar a Amazônia de propósito, coisas do tipo, né?
E diante da inevitabilidade de uma invasão externa, ou no caso da tributação interna, o que a vítima faz? Ela aceita a acusação para tentar aplacar a ira do invasor. Como é que isso se aplica na tributação? Vocês não sabem fazer nada sozinhos. O governo é que precisa te dar saúde e educação, senão vocês só vão ficar comprando cachaça. Aí a população aceita, é verdade, nós somos todos gado, nós vamos todos comprar cachaça, nós nunca vamos investir o nosso dinheiro em alguma coisa que presta, então vamos pedir por isso. Você tem razão, governo, você tem razão. Isso é a tal síndrome de Oslo, e é por isso que a Dinamarca ama impostos. Por outro lado, quando a esquerda fala vamos imitar a Dinamarca, eles não querem imitar as causas da Dinamarca, ainda tem um pouco de riqueza. Quais são elas? O mercado de trabalho dinamarquês é o quarto mais desregulado do mundo. Imagina se eles vissem a CLT que nós temos aqui. Lá tem liberdade demissional, você pode demitir o cara a hora que você quiser. Tem liberdade de contrato. O patrão e o empregado negociam sem a presença de uma justiça do trabalho. Né, Póvoa? Cadê? Não tá aqui, né? Ontem ele ficou defendendo a justiça do trabalho. Outra coisa, facilidade para abrir empresas, para fazer negócio. Lá na Dinamarca se abre uma empresa em 6 dias. É muito. Tinha que demorar o quê? Sei lá. Essa aqui é minha empresa. 4, 5 dias. 4, 6 dias é muito. Agora, no Brasil é 130. Vamos imitar a Dinamarca? Então vamos tirar a burocracia para abrir empresa. Tarifas de comércio exterior. Na Dinamarca é 1,3%. No Brasil é coisa de 60%. Vamos imitar a Dinamarca nisso, então? Impostos corporativos. Enquanto os impostos corporativos no resto da Europa giram em torno de 25%, 30%, 35%, na Dinamarca tem muitas deduções. Isso chega a 7%. Isso a esquerda não vai falar para vocês. Agora, o exemplo que a esquerda mais gosta de citar é a Suécia. A Suécia é um caso muito interessante, porque ela realmente chegou a ser o 4º país mais rico do mundo. Mas, por causa do modelo de bem-estar social, ela passou para 14º em apenas 23 anos. Ela era o 4º em 70, virou 14º em 93. Ela conseguiu, em alguns momentos, ficar atrás da Itália, que foi o chamado Il Sorpasso. Né? O cidadão italiano médio era mais rico que o sueco médio, nesse período de grande expansão do welfare state. Por isso que se alguém falar para você, não, vamos ter um modelo de welfare state, você é papo. Isso a esquerda não vai falar para vocês. Agora, temos que entender a história sueca. A história sueca é recheada de eventos interessantes. Alguns positivos, outros negativos. Agora, como o Mises muito bem fala no livro dele, Teoria e História, você precisa entender a teoria econômica para analisar como as variáveis dialogam umas com as outras. Só estudar história não adianta. Só estudar economia, como o Hans Hoppe falava, é muito chato. Você tem que ter os exemplos históricos. As duas coisas são importantes. Mesmo porque os eventos históricos, eles são uma base etimológica das ciências sociais para poder desenvolver uma teoria econômica em cima delas. Mas não muda o fato de que é a teoria econômica que explica se alguma situação política, social, vai gerar um efeito X ou Y. Isso a esquerda também não vai falar para vocês. Então vamos ver a história sueca. Feudalismo. O feudalismo sueco tinha algumas características, porque não existe um feudalismo só. Existiam feudalismos que derivavam de estruturas que vinham até antes dele. No caso da Suécia, as estruturas vikings. Os vikings prezavam muito a igualdade. É por isso que o sueco até hoje fala tanto nisso. Então, na divisão de terras, que eles chamavam de tofts na Suécia, eles prezavam a igualdade de distribuição de terras boas e terras ruins. Então, isso era administrado localmente, não existia um governo central, existia um tribunal semi-privado, que era o Althing. Muitos anarcocapitalistas falam sobre isso. E ele alocava aquelas terras de maneira igualitária dentro de uma comunidade. Não existia um comércio de terras, não existia um livre mercado de terras. O conceito de propriedade privada era muito relativo, se é que existia. E existia um problema de escala. Não dava para conseguir uma revolução industrial, uma revolução mecânica no campo, se as terras eram distribuídas dessa forma tão compartimentada. Porque eles tinham não a eficiência, mas só a igualdade na cabeça. Isso era chamado de sistema de Solskift. Por outro lado, né, só fazendo parênteses, esse sistema descentralizado, o Althing, durante muito tempo evitou que a Suécia fosse vítima de um governo tirânico centralizado. Então, o Cognir, o juiz, certa vez discursou que era o papel dos reis obedecer em cada local a decisão dos Althings. Isso era interessante.
Então, por um lado, nós temos uma perda de eficiência econômica, por outro lado, evitava-se a presença de um Estado centralizador. O problema é que no século XVIII, a Suécia passa por uma fase de parlamentarismo, chamada Idade da Liberdade, que foi quando os suecos mais perderam a liberdade. Parlamentarismo. O que aconteceu ali? Surgiram partidos políticos, cada um com uma ideologia. E esses partidos aplicaram a sua ideologia com o prejuízo da economia. Ao mesmo tempo, a nobreza queria manter os seus privilégios diante das ameaças republicanas que pairavam na atmosfera ideológica ali. Então, em 1723, eles passaram uma lei dando privilégios à nobreza de expulsar os donos da terra. Em compensação, nós vamos garantir a propriedade privada de vocês, eles disseram. Aconteceu então uma reforma agrária, em 1749, onde a terra foi toda redistribuída. Algumas pessoas deram azar de pegar terras ruins e simplesmente foram injustiçadas. Outras pegaram terras grandes. E existia, pelo menos nominalmente, uma maior aferição do direito de propriedade privada. O que fez com que houvesse uma proto-mecanização do campo, mas que não resultou em riqueza, porque houve uma injustiça social sem tamanho. Pessoas foram expulsas da terra de maneira totalmente arbitrária por um planejamento centralizado. Então, o conceito de propriedade privada começou a aparecer. Mas ele não era a verdadeira propriedade privada, ele era só uma promessa nominal. Depois eu vou explicar como isso gerou consequências horripilantes. Mas, voltando aos meados do século XVIII, existiam partidos políticos. Um deles foi o Partido do Chapéu. Eu não sei o nome disso em sueco, mas o Partido do Chapéu implantou ali algumas ideias neomercantilistas, protecionismo, altas tarifas. Depois resolveu expandir a moeda. E eu não preciso explicar que a economia entrou em recessão. Então vieram seus opositores políticos, que eram os camundongos. E os camundongos implantaram algumas reformas liberalizantes para desafogar a economia, mas, por outro lado, isso não foi suficiente para que houvesse uma revolução industrial na Suécia, como já estava tendo na Inglaterra. Por quê? Eles taxaram a indústria, eles tinham uma paranoia com superávit fiscal tamanha, que eles resolveram compensar todas as reformas de liberdade econômica jogando imposto em cima das manufaturas, de forma que elas não puderam se transformar em indústria. O debate começou a se acalorar, porque quando falta comida na mesa, as pessoas começam a ficar mais ativistas. O resultado foi que voltou uma monarquia, mas dessa vez numa forma absoluta. Estado absolutista ali com Gustavo III. E o que o Gustavo III fez foi reaver as guildas da Alta Idade Média numa forma piorada. Ele criou ali uma ditadura regulatória na Suécia. Essa ditadura regulatória pegou aquele privilégio da nobreza em 1723 e implantou, expulsando os arrendatários das suas terras e gerando uma classe desempregada no campo, que viria a se tornar uma espécie de boia fria na Suécia, os startari. A empregabilidade deles também foi prejudicada por regulações do mercado de trabalho, porque queriam forçá-los a trabalhar na terra a um baixo preço, e o resultado foi que até mais ou menos 1840 a Suécia não passava de uma grande tundra, faminta, sem mecanização. As coisas só foram mudar em 1840, quando algumas reformas realmente relevantes em termos de liberdade econômica começaram a ser implantadas. Talvez a mais importante delas foi acabar com os monopólios das manufaturas. Houve aquilo que foi chamado pelo Olson de uma privatização das florestas. A atividade de silvicultura era muito importante, mas ela era regulada por monopólios, por neoguildas, por assim dizer. Quando esses monopólios foram derrubados, a economia explodiu. Coincidiu com alguns fatores externos, como a abertura comercial na Inglaterra, a descoberta de minérios de ferro, a produção de ferro-gusa, mas o mais importante foi corte de impostos brutais, desregulação, abertura total do mercado externo, a desregulamentação também da atividade profissional, aquele negócio, olha, você precisa ter o diploma de uma guilda, aprovação para exercer tal profissão, isso acabou, o mercado de trabalho ficou livre, e as mulheres passaram a ter direito à herança, coisa que elas não tinham. Isso é muito importante, não só por uma questão moral, de justiça, mas também porque a herança é um instrumento para a formação de capital bruto no país. É o herdeiro que transforma isso em poupança, investimento. Se o governo taxa a herança, nós destruímos a base da formação de capital. Se o governo, só porque a pessoa é mulher, pega metade da herança, você acaba com o negócio. Quando as mulheres puderam ser herdeiras na íntegra, que é o direito natural delas,
foi bom para a economia também. Mas não foi só isso. Houve, em 1873, uma coisa maravilhosa que devia acontecer no Brasil, devia acontecer no mundo inteiro, que foi lastrear a moeda sueca, que era o krona, no padrão ouro. E isso impôs uma disciplina monetária que restringia e disciplinava o crédito era canalizado para os bons investimentos. Tudo isso fez com que a indústria se espalhasse pela Suécia. Ali começou a acontecer a verdadeira revolução industrial. Mas não foi só isso. Houve um ministro das finanças, que foi brilhante, apesar de ser um membro do Estado, que chamava Johan Gripenstedt. O Johan Gripenstedt, além de defender a liberdade econômica, a liberdade comercial, ele teve uma atuação diplomática brilhante junto ao rei, o Carlos XV. Nessa época, a Prússia tinha entrado em guerra com a Dinamarca, a guerra dos ducados de Elba. E o rei, Carlos XV, estava louco para se meter. Então o Johan Gripenstedt fala, não se meta, deixa eles se matarem, vamos ficar aqui enriquecendo e se armando. Claro que deu certo. Esse foi outro ponto interessante. A Suécia passou 200 anos sem se meter em conflitos militares, inclusive mantendo a neutralidade nas duas guerras. E isso foi crucial para o desenvolvimento econômico deles. É o contrário do que aqueles canalhas dos keynesianos militares falam. A guerra desenvolve a economia, mata a gente, mas movimenta. Não, é o contrário. Foi a paz que garantiu o sucesso econômico da Suécia nesse período. Inclusive o Alfred Nobel, que dá nome ao prêmio Nobel, tinha essa doutrina. A ideia dele foi armar a marinha pesadamente para garantir o direito de se manter neutra. E isso gera um ciclo virtuoso. Estou bem armado, fico neutro. Sendo neutro, eu me torno rico e me armo ainda mais. E foi assim que a Suécia garantiu 200 anos de neutralidade. Esse foi um herói, então, o Gripenstedt. Mas uma guerra não é vencida só por heróis, também pelo soldado comum. E é isso que o historiador, o Johan Norberg, fala. O soldado comum que venceu essa guerra contra a escassez, que venceu essa guerra para implantar uma revolução industrial, foi um empreendedor anônimo. Houve vários casos, vários exemplos, não precisa citar aqui, mas o fato é que esse homem anônimo que foi lá empreender, arriscar o capital dele, foi o grande herói da economia sueca. Todo esse cenário róseo, né, durou até 1950. Foi inclusive essa estabilidade econômica que atraiu investidores que construíram a malha ferroviária da Suécia. Quem vai fazer as estradas? Os investidores. Foi assim na Suécia. Tudo isso durou muito bem até 1950. Nesse período aí de 1870 a 1950, a Suécia foi o país que apresentou o maior crescimento de renda per capita do mundo. Mas as coisas começaram a ficar ruins com a Grande Depressão americana. Quando houve a Grande Depressão, as pessoas atribuíram a falha ao mercado. Quem fez faculdade de economia aqui? Você deve ter ouvido aí os seus professores falarem que as crises de 29 aconteceu por causa do mercado malvadão, do capitalista mal. E que o governo foi lá salvar como super-herói. Todo mundo ouviu isso. O resultado é que as ideologias vermelhas totalitárias fizeram sucesso nessa época. Todo tipo de canalha fez sucesso político nessa época. Fascistas, nazistas, comunistas e o pior deles, os sociais-democratas. Os social-democratas chegaram ao poder ali em 1932 e resolveram implantar algo que eles chamaram com um nome muito bonitinho: Folkhem, a casa do povo. Não é lindo esse nome? Só que esse foi um termo que eles importaram do fascismo italiano. Então a relação entre social-democrata e fascistas é muito estreita. Mas eles não fizeram lá muita coisa até mais ou menos 1950. Eles só dobraram a quantidade de gastos governamentais em relação ao PIB, que passou de 10% para 20%. Quando chegou em 1950, eles despirocaram. Aí os gastos do governo em relação ao PIB, em 20 anos, de 50 até 70, passaram de 20% do PIB para 50% do PIB. Imagina 50% da economia ficar na mão do governo. Não há economia que resista. Aumentaram impostos barbaramente. Você tem uma pergunta, Helena? Não é que eu disse. Você não está fazendo nenhuma saudação. Deu um rolo da última vez aqui. Então, quando chegou nessa época, impostos absurdos. O modelo de bem-estar social ali começou a ser implantado. Agora, se tem uma coisa pior que imposto nesse mundo, é regulação.
Imagina o seguinte, tá andando na rua, chega um assaltante, perdeu, tá aqui o dinheiro. Tá bom, ó. Agora, tá bom, agora eu vou trabalhar. Aí esse mesmo assaltante chega no seu escritório e fala, o que você está fazendo? Estou trabalhando. Não, mas você vai trabalhar desse jeito aqui, ó. Isso é regulação. É bem pior que o custo. E a regulação foi implantada por um desgraçado chamado Olof Palme, que ele assumiu o poder ali por volta de 1970. Ele resolveu regular toda a economia. Ele implantou ali uma ditadura totalitária parecida com aquela do Gustavo III, só que pior, porque agora ele tinha todo o poder do dinheiro que ele roubava da população na mão. Política monetária expansionista. Ele começou basicamente a depredar o capital sueco. Mas por intercessão de Santa Brígida, padroeira da Suécia, ele foi assassinado em 1987. Graças a Deus. O cara, alguém tinha que parar ele. O assassino dele é um homem misterioso. Talvez seja um motoqueiro fantasma. Mas bom, graças a Deus. Aí começaram algumas reformas liberalizantes. Uma hora chega de palhaçada. Contração do crédito, austeridade monetária, desregulação, corte de impostos. Mas isso não evitou que houvesse uma recessão. Você imagina? São 15 anos de festa da uva, o dinheiro do pagador de imposto. São 15 anos de créditos mal alocados, de mau investimento. É inevitável que haja uma recessão. Então, no começo da década de 90, a Suécia passou por uma recessão muito forte, agravada por alguns fatores exógenos, como, por exemplo, a crise do petróleo com a Guerra do Golfo, né, quando Saddam invadiu o Kuwait. Mas crises desse tipo, a fase de bust do ciclo austríaco econômico, pode ser mais suave, como foi lá nos Estados Unidos em 21, com o Harding, né? Ou ela pode ser muito piorada, como foi com o New Deal. No caso da Suécia, infelizmente, como é de prática dos suecos, ela foi piorada porque o governo resolveu se meter. O governo resolveu aplicar as teorias keynesianas. Crise, vamos aumentar a demanda agregada. Então eles lá foram tacar o gasto do governo em relação ao PIB para 65%, 64%. Imagina, a hora que a economia mais está precisando reestruturar-se, poupar capital, recuperar as economias, vem o governo e mais uma vez distorce as informações de preço, distorce o mercado gastando 63%, sabe Deus em quê? Não há quem resista. A recuperação só veio mais tarde mesmo, quando eles finalmente resolveram adotar algumas medidas mais sérias. Então eles cortaram o crédito. Eles cortaram os gastos barbaramente. Isso é uma coisa que ninguém vai falar para vocês. Vocês podem pesquisar. Eles privatizaram boa parte do setor de educação. Você fala em privatizar a educação aqui nessa faculdade aqui, o pessoal vai te matar, certo? Foi a educação que você teve que fazer. Porque eles tinham que cortar gasto, eles só tinham uma saída, cortar gastos. Agora, isso eu vou dizer, não adianta cortar gasto se a arrecadação continua, se a tributação continua. Eu prefiro um governo deficitário do que um superavitário que cobre muito imposto. Agora, se esse corte de gasto for concomitante com o corte de impostos, aí tudo bem. Nós estamos começando a falar a nossa língua e deixar com que haja um produto privado remanescente, que é o termo que o Rothbard usava. Com esse corte e com a privatização da educação, eles começaram a encontrar ali algum sinal de recuperação. Até hoje a economia sueca está estagnada, é muito difícil recuperar de anos de ingerência, mas se eles ainda têm algumas chances, é nesse sentido. Agora, muito se fala sobre o sistema de saúde sueco. O sistema de saúde sueco é a tragédia deles. Ele tem duas tragédias ali, muçulmanos e a saúde deles. E as feministas. Agora, o sistema de saúde deles é soviético, literalmente. Ele é totalmente planejado por burocratas, porque lá na Suécia tem 3 níveis de governo. O governo nacional sueco, que cuida de grandes questões, como a defesa, né? Piada, né? Sueco cuida de defesa. O do meio cuida da saúde, que são os governos regionais, é o Landsting. E aí eles têm o governo municipal ali, o pulmão, mas a saúde fica na mão desse governo regional. Portanto, ela é totalmente planejada por burocratas, como era a economia na União Soviética, com o Moskva. E os resultados são soviéticos. Maior tempo de espera do mundo. Uma pessoa em emergência não encontra uma ambulância.
Para você ser admitido numa sala de emergência, você tem que estar crivado de 1,50 ali. Qualquer outra coisa, você fala, não é uma emergência, o cara tá... Não é uma emergência. Falta médico, eles têm um baixo índice de médico por habitante. Cadê a saúde sueca? E fora que ela é caríssima. E como eu disse, a educação sueca está no sentido ali de livre concorrência. Então esses pontos têm que ser analisados com a sólida ciência econômica. Outro caso interessante é o caso da Finlândia. O caso da Finlândia é o seguinte, a Finlândia ela já foi sueca, ela já foi parte da Rússia, e ela conseguiu a sua independência em 1917. Quando teve a Revolução de Fevereiro na União Soviética, da Rússia, Menchevique, que depois viria a se tornar a União Soviética, chega, não, vamos sair daqui. Só que houve também os vermelhos na Finlândia que causaram uma guerra civil na tentativa de implantar o comunismo na Finlândia, e nessa brincadeira eles mataram 1% da população. Por isso que eu falo, matar comunista é legítima defesa. No mínimo uma remoção física. Uma vez perguntaram para um soldado polonês que lutava contra os soviéticos, né, como é que você se sente ao matar um ser humano? Ele falou, não sei, eu só matei comunista. Mas então, houve muitos problemas ali durante as guerras com a Finlândia, ela se meteu na guerra da continuação, na guerra do inverno, mas a partir de 1950, eles adotaram uma postura brilhante em todos os sentidos econômico e geopolítico, que foi isolamento e comércio. É famosa a neutralidade da Finlândia nesse começo de Guerra Fria, de 1950 até 1980, enquanto o bloco da OTAN brigava com a Varsóvia, eles vendiam para os dois. Isso é brilhante. Eles tinham um pacto bilateral com a União Soviética que durou até a perestroika. E eles também tinham boas relações comerciais com os capitalistas malvadões. Enfim, sei que a melhor coisa aqui, vocês brigam aí, eu vendo para vocês. Ao mesmo tempo, eles reestruturaram ali as suas instituições jurídicas para proteger a propriedade privada. E foi nesse período de neutralidade, livre comércio e propriedade privada que a Finlândia enriqueceu. Não foi com o estado de bem-estar social. Infelizmente, vieram os social-democratas, graças, praga do inferno. E aí, em 1980, chegou um sujeito lá chamado Mauno Koivisto. O ataque que ele fez contra o próprio povo foi uma espécie de killer combo. Ele fez duas coisas. Primeiro, ele autorizou os bancos a se alavancar com reserva fracionária utilizando o crédito estrangeiro. Segundo, ele adotou uma política chamada Strong Marka, que era uma valorização artificial da moeda finlandesa, mais ou menos o que Fernando Henrique fez no começo do Plano Real. O resultado disso, como diria o Capitão Nascimento, ele só podia dar merda. Se a moeda está artificialmente valorizada e eu posso me alavancar o quanto eu quiser, é o que os bancos fizeram. Se alavancaram astronomicamente em moeda estrangeira. Ao mesmo tempo, as pessoas passaram a importar coisa que elas não precisavam. Começou a haver inflação, carestia, endividamento. Estava montado o cenário para mais uma crise. E não deu outra. Quando chegou o início da década de 90, houve uma crise, um bust, que pegou a Finlândia em cheio. O que o governo fez? O governo resolveu socorrer os bancos. Você se endividou, você vai à falência. Que culpa o pagador de imposto tem que você é um inconsequente? Nenhuma, né? Mas o que o governo da Finlândia fez? Ele resolveu financiar as garantias bancárias através de um superávit comercial, um superávit na balança comercial. Como é que se faz isso? Desvalorizando a moeda. Então, a crise foi gerada, em parte, por uma moeda artificialmente valorizada, e agora a solução brilhante do governo era desvalorizar a moeda para baixo dos níveis de câmbio natural. Pelo amor de Deus, alguém tira a moeda da mão do Estado. É a única solução. O resultado disso, além de não corrigir nada, além de triplicar a dívida externa da Finlândia, foi, aí até uma teoria minha, foi que toda a economia se concentrou em torno do setor exportador, que é de onde saíram os empregos. E com isso, o campo ficou totalmente desprovido de capital.
Até hoje, a maior parte da economia finlandesa gira em torno de Helsinki. E o interior da Finlândia é quase que um descampado, em parte por causa dessa estrutura monetária que foi causada pela intervenção do governo. A Finlândia então começou a se recuperar quando saíram os social-democratas, e entrou um partido ali que era o Partido da Coalizão Nacional. Ele implementou algumas reformas liberalizantes na economia, aquela velha fórmula, né? Corta imposto, deixa o câmbio flutuar de acordo com o mercado, vamos desregular a economia, austeridade monetária, e deu certo. Por que será? Só os economistas austríacos é que sabem. Então, temos ainda uma questão a abordar aqui, a educação finlandesa. A educação finlandesa é o grande trunfo de um socialista que vai debater países nórdicos com você. É o melhor sistema de educação do mundo. Aí você vai pegar ele pelo seguinte: a educação finlandesa tem aspectos positivos e negativos. Vou explicar quais são eles. O aspecto negativo, ela é caríssima. Ela é gargantuesca. Ela é um monstro. Existe uma quantidade absurda de institutos de ensino superior por habitante e eles são totalmente subutilizados. E aquilo sai do bolso do pagador de imposto. O resultado disso é que a Finlândia consegue a proeza de ter uma dívida externa aumentando cada vez mais junto com a carga tributária. Eles não conseguem ficar solventes. E o índice de desemprego deles de 8% é considerado normal. Como é que pode alguém ter um índice de desemprego de 8% e achar isso normal? Só na Finlândia, para sustentar esse monstro, que é o sistema educacional deles. Ao mesmo tempo, há uma escassez de mão de obra prática, de baixa qualificação. Você vai procurar um encanador, um eletricista, você não acha, porque está todo mundo estudando nas universidades. Eles não conseguem entender que a sua prosperidade pessoal advém de uma atividade empresarial. Se você fizer alguma coisa que o consumidor queira, você vai enriquecer. Isso não importa se você tem um diploma ou não. Mas na Finlândia, há essa distorção dessa mentalidade estatista, onde eles você não vai ficar rico por empreender, você vai ficar rico de ter o certificado educacional. Isso é absurdo. Ao mesmo tempo, as empresas têm uma dificuldade enorme de contratar mão de obra qualificada, porque, primeiro, muitas pessoas não querem trabalhar por causa do welfare state, da renda básica universal, depois eu vou falar dela. E segundo, porque todo mundo é universitário, todo mundo tem diploma. Como é que eu vou filtrar alguém bom, qualificado para uma determinada profissão? É difícil até para o setor de RH das empresas. Por outro lado, a educação finlandesa realmente tem alguns trunfos. Por exemplo, eles conseguem bater os asiáticos, que não é coisa fácil, em Olimpíadas internacionais. Imagina se ganhar de um asiático numa matemática. É a mesma coisa que dar porrada no Chuck Norris. Sendo que quem deu porrada no Chuck Norris foi um asiático. Mas enfim, os finlandeses têm muito disso. Por outro lado, eles focam demais em competições. Não, vão competir na Olimpíada Internacional, nos exames internacionais, etc. Mas será que a educação é isso? Será que a educação não era você ter uma forma sábia de viver a sua vida? Ou talvez de empreender e gerar bens de produtos para a economia, para o consumidor? Não é só competição. Uma esportivização da educação. Senão você cai também numa esportivização da economia. Por exemplo, os Estados Unidos e a União Soviética certa vez disputaram quem construiu o buraco mais fundo, tentando atravessar a crosta terrestre. Aí os soviéticos fizeram um buraco lá de 12 km, que não serve para nada, sabe Deus com que dinheiro. Então essa mentalidade tem que mudar. Agora, existem pontos interessantíssimos sobre a educação finlandesa que a esquerdalha não vai falar para vocês, que vem da herança católica. Mas espera aí, a Finlândia não é luterana? É. Mas a cultura literária, a cultura educacional deles, o amor pela educação, ainda que às vezes desregrado, vem da herança católica, vem dos beneditinos, que trouxeram as primeiras bibliotecas, que trouxeram a imprensa para a Finlândia, e que foi resgatada na década de 60 por um teólogo católico chamado Teinonen, Seppo Teinonen. Ele que resgatou esse amor pelos livros e pela educação na Finlândia, que gerou alguns efeitos culturais interessantíssimos, que são responsáveis pelo fato dos estudantes finlandeses terem facilidade de aprendizado. Não é mérito do Estado. Algumas coisas interessantes a serem citadas. A carga horária na Finlândia é baixa. Toda vez que vem um político aqui, eu vou botar as crianças na escola de manhã até a noite. É o contrário. A Finlândia tem uma baixa carga horária, as crianças desempenham outras atividades de acordo com a vocação delas, de acordo com a comunidade local delas. Não precisa ficar se matando dentro da escola.
O professor também, ele tem tempo de se aperfeiçoar, em vez de ficar dando aula atrás de aula, atrás de aula, sendo pago miseravelmente por hora. Eles têm baixa carga de lição de casa. Não, você produz na aula. A aula é um local de estudar, muito bem. Se você depois quiser estudar por conta própria, tudo bem. Agora, às vezes a escola monopoliza o ambiente do lar aqui no Brasil. De tanta lição de casa, não é assim na Finlândia. Um outro ponto é que não existe uma espécie de FUVEST, um teste padrão nacional. Cada localidade tem a sua forma de avaliar o aluno de uma maneira concorrencial, de uma maneira subsidiária. Os vários distritos educacionais ali concorrem por bons professores e por alunos, é um componente livre mercadológico, digamos assim. E eles podem escolher várias trilhas nos seus currículos, porque não existe um MEC na Finlândia. Olha que legal. Eles não têm ali um MEC ponto currículo. Se o aluno tem facilidade com exatas, ele pode escolher uma trilha de exatas. Se ele tem uma facilidade artística, ele escolhe uma trilha voltada para a filosofia das artes, etc. Esse é outro ponto da Finlândia. Agora, infelizmente, o sistema de saúde lá é outra desgraça. O sistema de saúde, diferente da Suécia, não é regional, ele é municipal. Mas o fato é que isso distorce a maneira como o tecido urbano se configura. Ele se configura em torno do sistema de saúde. Só que se você ficar doente na Finlândia, num distrito que não é o distrito no qual você reside, você vai ser obrigatoriamente transferido. Muita gente morre nesse transfer. É uma burocratização total do sistema de saúde. E aí eles, tanto na Suécia quanto na Finlândia, eles tentaram solucionar os problemas gerados pela administração burocrática através de voucher. Aí os friedmanitas ficam loucos, né? Falou em voucher, eles... que mestre religioso. O voucher só capilariza a burocracia. Transforma-se tudo em números. Transforma a atividade privada em uma atividade subsidiária da administração burocrática. Não funcionou. O que funciona é livre mercado, não para com frescura de voucher. O que funciona é liberar o mercado, propriedade privada. Não tem muito segredo em relação a isso. Quanto tempo tem aí? Tem 17 minutos. Aqui tem. Temos ainda o case da Islândia. A Islândia, eu vou só falar um case que aconteceu, porque durante a crise que aconteceu na Islândia em 2009, o FMI resolveu colocar a culpa no livre mercado para variar. Eles falaram que a crise que aconteceu na Islândia era devido à desregulamentação do setor bancário. Então esse é outro case que os socialistas gostam de citar quando o tema é países nórdicos. Então nós temos que entender também o que aconteceu na Finlândia. Desculpa, na Islândia. A Islândia é uma ilhazinha, tranquila, vivia de pesca, mas aconteceu um problema interessante. Eles tiveram uma hipertrofia do setor financeiro, causada pela expansão de crédito. Os bancos islandeses passaram a tomar crédito no exterior, de curto prazo, para financiar projetos de longo prazo. Isso em finanças e contabilidade se chama maturação descompassada. Eu vou receber no longo prazo, mas eu preciso saldar minha dívida no curto prazo. Como isso é possível? Não há nada errado intrinsecamente com essa operação bancária, mas ela é uma operação intrinsecamente arriscada, que requer parcimônia dos bancos e requer também uma constante rolagem financeira para eles poderem se financiar até que esse ciclo se complete. Isso requer disciplina. O problema foi a figura do Banco Central da Islândia. O Banco Central da Islândia apareceu como um rolador de última instância, dizendo para os bancos: se vocês quiserem se financiar, pode deixar comigo. Eu pego o otário do pagador de imposto, aponto um fuzil na cabeça dele e falo: financia a operação de crédito aí. Acabou a disciplina. Acabou a parcimônia. Virou festa do caqui. Vão pegar dinheiro aí no mercado internacional para piorar. Naquela festança que foi a década de 2000. Os juros no crédito internacional também estavam baixos, né? Então eles pegaram crédito a 1% dos japoneses. Se entupiram de ienes ali, financiando projetos de longo prazo. Acontece que isso transmite informações falsas no sistema de preços. O investidor, lá na ponta da cadeia, vai imaginar, com esses juros subsidiados, que a poupança destinada a projetos de longo prazo está bombando. E ele não vai nem se preocupar se os projetos são viáveis ou não. O crédito está fácil, certamente vai ter demanda. Acontecem os famosos mal investimentos. Enquanto isso, a poupança destinada ao curto prazo, para saldar dívidas, etc., está sendo depredada.
vai chegar uma hora que a conta não vai fechar, como não fechou. E não é só isso. O governo resolveu entrar no mercado hipotecário. E os bancos quiseram concorrer com o governo. E a única forma de fazer isso foi relaxando a análise de risco. Começaram a financiar gente que não tinha como pagar a sua dívida. Então a estrutura de dívidas da Islândia ficou impagável. Os ativos dos bancos eram compostos principalmente por moeda estrangeira, o que deixou a Islândia totalmente vulnerável a qualquer choque no mercado de câmbio. E aí estourou a crise. Quando o Lehman Brothers faliu lá em 2008, a bomba estourou no mundo inteiro, na Islândia principalmente. Agora, me diz uma coisa, aonde que a culpa é do livre mercado? A culpa é do sistema de banco central. Então essas coisas que a esquerda nunca vai entender, porque eles não sabem economia, não sabem história, não sabem limpar a bunda. Imagina, como é que você vai explicar isso para um esquerdista? O cara com um neurônio em forma de foice e outro neurônio em forma de martelo. E finalmente tem a questão norueguesa, que é o quinto país que faltou falar. A Noruega, por um lado, ela manteve-se distante da União Europeia. Ela deu muita sorte em relação a isso. Houve 2 referendos onde a Noruega decidiu se isolar, o que é ótimo, inclusive é uma pressão a favor do livre comércio. Por outro lado, eles estão prestes a ter uma crise imobiliária. Por quê? Eles têm muita expansão monetária, eles têm um mercado de crédito frouxo e eles têm um problema de lei de terra que impede um livre mercado de construção civil. Então, inevitavelmente, eles vão ter mau investimentos, tanto por motivos monetários quanto por motivos regulatórios, no setor imobiliário. Então, nessa palestra aqui, eu faço uma previsão. A minha previsão é que vai ter uma crise imobiliária monstra na Noruega. Alguém está gravando isso aqui? Sim, ao vivo no Libertarianismo. Bom, manda um beijinho para eles. O resultado disso vai ser uma crise, então está registrado. E fique registrado aqui em relação a isso. Agora, o meu medo é que no futuro, todo esse esquema de modelo nórdico se alastre pela Europa. Porque quando você vai para qualquer país da Europa, mesmo aqueles que não fazem parte dos países nórdicos, todos eles admiram o modelo nórdico. E o euro está causando o mesmo problema que aconteceu todas as vezes que há uma expansão de crédito, todas as vezes que há uma imensa base monetária para piramidar o crédito em cima. Os países da periferia da União Europeia estão ficando endividados. Nós, austríacos, sabemos que o problema é o próprio euro, nós sabemos que o problema é a própria União Europeia, mas o discurso político, como o Bruno mostrou na palestra dele, é um discurso que se dá no Twilight Zone, no mundo imaginário, no mundo onde as leis da física não se aplicam mais. Então as pessoas vão acabar legitimando um Estado cada vez mais forte para corrigir os problemas que o Estado mesmo gera. Isso é uma coisa que o próprio Alexander Hamilton, que é o mais canalha dos federalistas, falava. Ele defendia a existência de uma dívida externa. Ele dizia, precisamos de uma dívida externa para manter a união do nosso povo. Realmente, está endividado? Então vamos expandir todas as bases, inclusive politicamente. Daí que vem a legitimação do projeto do euro, a legitimação do projeto da União Europeia. Tudo começa com o povo se sentindo escravizado pela dívida e o governo incutindo na cabeça do povo a ideia de que mais Estado é necessário para se fazer solvente, quando foi o Estado que gerou todo o problema. Enfim, como eu estava dizendo antes, como eu disse no começo da minha palestra, o problema dos países nórdicos, pior do que o econômico, é um problema moral. Você vê, por exemplo, o problema da Finlândia. Na Finlândia, os casais estão tendo cada vez menos filhos. Isso faz com que haja uma inversão na estrutura da pirâmide demográfica e todo o esquema de bem-estar social fica insustentável. Eles vão sustentar ali os aposentados, mas não tem mais ninguém entrando no mercado de trabalho. Então, ao contrário do que o Póvolas falou na palestra dele, ter filhos, além de ser um mandamento de Deus, é uma questão econômica. Pessoas trabalham, pessoas geram riqueza. Um país precisa de crianças, um país precisa de filhos, principalmente a Europa, que está com uma taxa de fertilidade baixíssima. Fala mais alto, fala mais alto. Eu ouvi falar sobre esse negócio de taxa de fertilidade baixa na
agora é em 0.8. E parece que uma das soluções que encontraram foi invocar islâmico. Eu vou falar, então, aí olha o que acontece. O europeu, eu voltei da Bélgica agora. A Bélgica, pelo amor de Deus, imagina. Eu tava andando lá no bairro de Molenbeek, eu achei que eu tava na Síria. Eu falei, daqui a pouco vai aparecer um camelo aqui. Tava até com medo. Dos kebab? Isso, cada um com 8 filhos, um monte de bombinha lá. Parecia aquele, sabe aqueles homens bomba do Super Mario lá, um atrás do outro. Aí você vai ver o belga lá, o belga tá com um cachorrinho, tá com um gatinho. Pai de pet. Essa conta não vai fechar, né? Essa conta, então, é uma questão até estratégico-militar. Para evitar a destruição, o genocídio do povo europeu, eles precisam ter filhos. Eles precisam de cruzadas nos dois sentidos. Agora, para terminar, na peça do Shakespeare, King Lear, fala-se o seguinte: pobre rei Lear ficou velho antes de ficar sábio. A população europeia está envelhecendo e até agora eles não tiveram a sabedoria de entender a necessidade de um livre mercado no campo econômico e de valores conservadores no campo moral. Então, o meu medo é que os países nórdicos fiquem velhos antes de ficar sábios, como o King Lear. É isso. Pessoal, eu só tenho a agradecer, declaro a presença de Paulo Colo. Se tiver que pôr umas perguntinhas, Então, a gente tá